meus amores, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Camille, tenho 35 anos, moro aqui nos Estados Unidos já. Ai, já perdi as contas desde 2011. Faça as contas aí, me conta aqui, quantos anos? Agora aqui são 5h46 da manhã. Eu vou começar uma nova rotina, né? Um horário que eu acordo, que eu faço os meus treinos, porque antes eu tava acordando mais tarde, 7 da manhã, 7h30, e o meu dia não estava fluindo, né? Eu tava sempre desorganizada. E pra ter tempo pra postar os vídeos, trabalhar de 9 às 5, segunda a sexta, né? Fazer os treinos, cuidar de casa, cozinhar. Tava muito atordoada, né? Não tava conseguindo dar conta de tudo. Então eu decidi que eu deveria acordar às 5h30 e já ir fazer o meu exercício físico logo de manhã, cedinho, e já deixar algumas coisas preparadas para eu ter mais tempo no escritório, né? Porque eu estava ficando muito ausente no escritório e algumas coisas acabaram acontecendo lá. E agora eu vou ter que, né, dar mais atenção, ficar mais tempo. Aí hoje eu vou levar vocês comigo, vou fazer meu treino, aí vou comer, vou adiantar um frango ali que eu vou fazer mais tarde, né? Porque eu também quero evitar comer e jantar tão tarde. Eu tenho jantado muito tarde, porque eu chego, às vezes eu tenho que malhar, porque não deu de manhã. Aí eu tenho que fazer comida, enfim. Aí eu acabo jantando 7 horas da noite. Então, assim, eu quero finalizar o jantar umas 6 horas, mais ou menos. Então, hoje é o início de uma nova rotina e uma rotina mais organizada também, para dar conta, né, gente? Trabalhar, 2 lugares, cuidar de tudo, como eu tinha falado, né? Então, estou me comprometendo de acordar mais cedo e também tentar dormir mais cedo, né? Porque eu não dormi tão bem. Eu fui dormir cedo, só que dormi umas 10, né? E aí eu acordei 3 e pouca, sabe? 3h40. E aí eu não tava conseguindo dormir. Então eu falei, gente, tá 5h30, eu tenho que pular da cama. Porque o meu problema é que eu fico enrolando. E aí, quando você enrola 10 minutinhos, aí a sua cabeça, né? O seu cérebro começa a jogar, né? Como é que fala? Fazer um joguinho, né? Ah, não, você não precisa. Ai, não tem necessidade. Ah, você consegue sim. Aí vem aqueles vários pensamentos e você acaba não levantando no horário que você planejou e o seu dia começa já corrido, desorganizado e não tem tanto espaço para crescer e melhorar, né, nos seus objetivos. Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns objetivos nesse ano de 2025 que eu quero adicionar, né, pro meu dia a dia, novos hábitos e projetos também. Então é isso. Vou pra academia agora, vou correr. Vou tomar um café, aqui meu café da manhã, panqueca de proteína, meu super coffee, que inclusive tá acabando, minha creatina e as minhas vitaminas. Tá faltando algumas aqui que acabou, né? Já são 7h24 e agora eu tenho que tomar o café rapidinho, vou tomar um banho, me arrumar e já vou trabalhar. Aí eu mostro pra vocês lá quando eu chegar.
Já estou aqui no escritório. Vou fazer uma maquiagem rapidinha, né? Eu tô com protetor solar, né? Eu sempre coloco protetor solar, primeira coisa que eu faço, gente. Porque tem um pouco de cor, né? Aqui eu tô usando o primer. Eu compro pequenininho, porque aí é melhor pra levar na bolsa, porque senão fica muito pesado, né? O motivo qual eu queria falar com vocês é como que é trabalhar com os americanos. Eu acho, assim, é muito interessante, né? Porque, assim, já tem muitos anos que eu moro aqui, então, às vezes é até um pouco difícil de comparar. Mas eu vou tentar mostrar o ponto de vista do que eu percebi aqui. E aí vocês me falam se vocês acham que é a mesma coisa, que é diferente, enfim. E eu tava trabalhando aqui nos Estados Unidos por já algum tempo, e eu trabalhei em outras áreas, como eu falei naquele vídeo lá, no vídeo como eu vim parar em Nova York, enfim. Então, assim, eu já trabalhei em restaurante, bartender, já trabalhei como garçonete, eventos, já trabalhei com feiras, né, viajando para estados diferentes, com vendas de pisos, enfim. E o que eu pude reparar é que trabalhar com os americanos, eles são muito, assim, eles são tão adoráveis, gente boa, sabe? E assim, aquela coisa, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa que vem de mim, eu sempre tive isso desde pequena. Quando eu oferecia, né, ajuda e tal, e as pessoas aceitavam, parecia estar super grato. Mas aí, depois eu acabava descobrindo essas mesmas pessoas que pareciam ser tão amigáveis, são dóceis e gratas pela ajuda, ou enfim, mesmo porque eu sempre tento ajudar, né? Ou demonstrar que eu posso ser útil, né? De alguma forma para as pessoas. Essas mesmas pessoas demonstraram que elas, quando elas tiveram chances de falar sobre mim, elas não falaram, ah, a Camille é prestativa, a Camille, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que quer sempre ajudar. Não, pelo contrário. Elas falam aquilo, o erro que você cometeu. E como todos nós sabemos, erros, nós somos humanos, então a gente vai errar. Então, quando você fala de uma pessoa, você vai sim apontar os erros, mas você também tem que lembrar das qualidades. Aqui não. As pessoas é uma competição. Eles são muito competitivos. Por mais que você seja uma pessoa competente, boa, eles nunca vão te engrandecer. Eles sempre vão te colocar num, ah, ela fez isso, ela fez aquilo, ah, não sei o quê. Sabe? Por quê? Porque ninguém pode parecer ser melhor do que aquela pessoa. Então, ela nunca vai reconhecer o seu trabalho, a não ser que seja o chefe e ele veja, né, ele fica contente com o seu trabalho. Agora, as pessoas que às vezes tá abaixo ou na mesma, né, ou até mesmo acima, elas não gostam de apontar o seu lado positivo, elas só querem, né, reforçar ali os seus defeitos. Porque aí fica na cabeça ali, né, fica ali no pensamento ali do chefe, né, como é o nosso trabalho, como a gente trabalha em grupo, né, isso são coisas muito importantes quando você trabalha. E eu acho que isso é uma coisa muito negativa. Eu não sei se no Brasil vocês veem isso, mas aqui é muito forte, sabe? É uma coisa que acontece muito, assim, de entre 10, eu acho que 9. Então, assim, sinceramente, eu fico triste, porque eu não sou assim, entendeu? Então, eu quero sempre ajudar as pessoas, eu quero ver o lado positivo das pessoas e, ao invés de julgar o lado negativo, eu vejo o que a gente pode fazer para melhorar, né? Ao invés de apontar o dedo para essas pessoas. Porque eu lá atrás, ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava que eu chegaria onde eu cheguei. E eu ainda tenho outros objetivos. E que as pessoas hoje em dia talvez não acreditem, né? E tá tudo bem, isso é algo que é comum, né? Mas por isso que a gente precisa acreditar em nós mesmos. Porque se a gente não acreditar, quem que vai? O fulano e o ciclano não vai. O chefe da sua empresa não vai. Ele pode até, ele vê que você faz uma coisa legal, ele vai, legal, tal. Mas quando você comete um erro, é o fim do mundo. Você é incompetente, você não presta, entendeu? Enfim, é um dos desafios diários de trabalhar nos Estados Unidos.
Outra coisa, aqui eles têm a expectativa que você chegue no trabalho antes e saia depois. Se você for a pessoa que chega, vamos supor, o seu horário é de 9 às 5, se você chegar às 9 e sair às 5, eles vão olhar, não, ela não é uma pessoa, não presta, ela é preguiçosa, porque aqui eles estão acostumados a trabalhar muitas horas. Então, pra eles, quem trabalha 8 horas não é nada. Tipo assim, que isso? Isso aí... Se você virar e falar assim, eu trabalho de 9 às 5, eles olham pra você, tipo, entendeu? Não é nada, né? Agora, você falar assim, não, eu trabalho 10 horas por dia, de segunda a sábado, nossa, essa aí agora está falando. Entende? O que é respeitável, só que as pessoas não vê potencial naqueles que chegam no horário e saem no horário. Esse é um outro ponto que eu percebi aqui. Outra coisa, eles sempre comem uma refeição, um sanduíche, ou seja, eles comem muito rápido. Então, quando você chega com uma marmita e tem comida e dá aquele cheiro no escritório, todo mundo já meio que reclama. Ai, nossa, que cheirão, que fedozão de comida, nananã. E a gente, né, como brasileiro, a gente gosta muito de alho na comida, dá aquele cheirão de alho, né? Aí as pessoas, nossa, já fica te olhando assim e tal, e já meio que te julga. Então, assim, eles não dão tanta prioridade, assim, gente, isso é a maioria, tá? Mas tem pessoas e pessoas. Mas o que eu percebi é a minoria. A minoria investe tempo e dinheiro na alimentação. Agora, a maioria compra qualquer coisa, come qualquer coisa. Eu tinha uma pessoa que eu trabalhava, era um gerente, e ele era um cara super gente boa. Só que ele comia uma sopa enlatada todos os dias. Todos os dias. Ele não levantava nem para ir pro banheiro e nem tomar água. Isso não é saudável, porque primeiro que você tem que tomar muito líquido, você tem que levantar da cadeira, né, se movimentar, e tem que fazer uma refeição com os nutrientes que são necessários para o seu corpo, né? Mas ele não, ele queria ser um robô e não. E ele não conseguiu durar muito tempo. Ele chegou um momento que ele realmente já estava cansado e provavelmente tem a ver com a alimentação dele, a rotina, né, os hábitos diários dele. Ele saía do escritório 10 horas da noite e, assim, claro que todo mundo amava que ele tava ali 10 horas até tarde, chegava cedo e saía tarde, mas ele, como pessoa, provavelmente não estava feliz, porque ele não estava tendo uma boa qualidade de vida. Então, às vezes, é muito difícil, né, quando você tem que trabalhar tantas horas, conseguir fazer as coisas necessárias fora do trabalho, né? Então, você tem que acordar muito cedo e chegar em casa e tem pouco tempo para finalizar e conseguir dormir cedo, né? Porque aqui não tem empregada, então, assim, a mão de obra é muito caro. Então, você tem que fazer sua própria comida, a não ser que você queira comprar, né? E a comida, eu não sou muito fã da comida daqui. Tem uns restaurantes muito bons, assim, mas do dia a dia, as comidas que você compra aqui, não gosto. Então, eu cada vez mais estou tentando me organizar para eu conseguir fazer as minhas comidas, porque aí eu gosto mais, eu como mais, enfim. Mas voltando lá na questão do trabalho, trabalhar com os americanos. Eu percebi que maioria das mulheres que trabalham, assim, muitas horas, elas não se preocupam muito com a aparência. Então, assim, elas não são muito vaidosas. Então, elas tomam banho, né? Não põem maquiagem, põem uma roupa, assim, mais profissional e já tá ali, entendeu? Agora, eu, como brasileira, e também acho que vem da nossa cultura, né? E também vem de mim, eu acho da minha personalidade, de gostar de me arrumar. Então, quando eu chego, assim, maquiada, arrumada, de brinco, de salto, as mulheres ficam me olhando, tipo assim, o que essa menina tá achando que ela é, né? Tá achando que aqui é passarela, fashion show. Aqui não é isso não, querida. Aqui é cara limpa e trabalho. Você entende? Então, assim, tem muito julgamento das pessoas. Eu percebi. E eu acho que isso tem no mundo inteiro. Mas eu acho que no Brasil, as mulheres, independente da classe social, elas gostam de se cuidar. Então, isso não é uma coisa que as pessoas julgam tanto, eu acredito, né? Mas eu posso estar errada. Vocês me falam se eu tiver errada. Então, é basicamente isso, gente. É o que eu consigo lembrar aqui. Quais são as coisas que eu acho, assim,
um pouco negativo em relação à diferença de cultura, né, trabalhando com os americanos, mas o lado positivo de tudo isso é que eles são pessoas muito disciplinados, eles trabalham muitas horas, eles são muito focados no trabalho, eles levam muito a sério. Depois da pandemia, teve uma queda, muitas pessoas mudaram, ainda mais a geração mais jovem, não tem aquela ética de trabalho, sabe? De ser pontual, de ser agressivo, de correr atrás, é jovem e tem, né, agora é a hora de você apostar e arriscar e dar o seu melhor, porque você tá jovem, né? Mas aí você vai esperar o quê? Quando você for casado, quando você tiver filhos, quando você não tiver tempo pra você, como é que fala? Investir, né? O tempo, o seu tempo no seu trabalho, que vai ser o fruto do seu futuro, né? Dos seus filhos, da sua família. E eu vejo que depois da pandemia isso é uma coisa que acabou, sabe? Que não tem, é difícil de encontrar trabalhadoras aqui. Para as pessoas que não sabem, eu trabalho com o meu marido. Eu gosto de falar que eu não trabalho para ele, eu trabalho com ele, porque ele é meu marido, né? E muitas das vezes as pessoas me julgam, né? Elas falam, ela não sei o quê. E tipo, eles falam, eu não tenho que dar explicação para ela, porque ela não é a minha chefe. Só que muitas das vezes eu tento lembrar, olha, eu não sou sua colega de trabalho, eu sou a esposa do seu chefe, tá? Então, assim, vamos saber separar as coisas. E muitas das vezes as pessoas julgam, né? E outras entendem. Mas, enfim, antes, quando eu não falava, eu me prejudiquei, porque as pessoas não tinham uma ideia do que eu precisava, né? Ninguém vai entender a sua necessidade se você não falar. E outra coisa que eu percebi também, gente, as pessoas vão sempre te julgar. Você fazendo, você não fazendo, você vai sempre ser julgada. Então, não deixa de fazer o que você quer, porque você vai ser julgada de qualquer forma. Então, vai lá, corre atrás, se arrisca, sabe? Seja julgada sim, mas no final, quando você faz algo, uma coisa boa, o resultado vem. E aí, atitudes falam mais do que palavras, né? Não é assim que eles dizem? Então é isso. Antes eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha medo de ser julgada. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já sei que eu vou ser julgada de qualquer forma. Então eu não vou deixar de viver, de fazer as coisas que eu quero, de correr atrás dos meus sonhos, de ser quem eu sou. Claro que eu sempre vou buscar evolução, né? Eu tô sempre buscando conhecimento emocional, profissional, mas assim, a minha essência não vai mudar, né? E as pessoas às vezes podem, Camille, ela fala alto, ela é muito sincera, não sei o quê. Gente, é a minha essência. Eu não vou falar algo que é pra te magoar. Mas se você me perguntar a minha opinião, eu vou te falar a verdade. Eu não vou mentir pra você, entendeu? E aqui as pessoas, elas não são assim. Por mais que você pergunte a opinião delas, elas vão mentir. Não, você tá ótima, tá maravilhosa. Mesmo que eu fale assim, amiga, não, eu acho que você deveria ver isso e aquilo, mas aqui não, aqui eles não vão fazer isso. Cada um, né? Terminei aqui, vou fazer só a sobrancelha, passar um rímel, uma máscara, né? Como é que chama? E já vou voltar, né? Tirei 15 minutinhos aqui pra falar pra vocês a minha opinião, trabalhando com os americanos, trabalhando nos Estados Unidos, e já tenho que voltar aqui para os meus afazeres do escritório, porque daqui a pouco o telefone começa a tocar que nem doido, porque as pessoas, chega um certo horário que as pessoas têm horário de almoço, elas começam a ligar para resolver as coisas do dia a dia que elas não podem fazer porque tá trabalhando, aí espera o horário do almoço para ligar, entendeu? Então, por isso que eu já resolvi fazer isso logo de manhã, né? Aproveitar para falar com vocês e fazer minha maquiagem, só para dar uma corzinha no rosto, para ficar um pouco mais profissional, antes que já começa o tumulto, entendeu? As pessoas... porque assim, gente, tem dia que é tranquilo, mas tem dia que eu vou te falar, viu? Principalmente quando as pessoas esquecem de pagar o seguro, é que eles cancelam. Quando eles cancelam, você tem que procurar uma companhia e geralmente as outras companhias não querem aceitar um cliente que tem uma policy já cancelada, né? E
tirando também que fica mais caro, porque tem tipo fala um buraco entre as datas. Você tem que ter contínuo certinho. Você não pode deixar ter um tempo entre uma e outra. Tem que ser contínuo. Não pode ter nenhum dia. E outra que você também aqui, como é obrigatório o seguro, né? Você acaba tendo uma multa do Detran. Mas é isso. Vou voltar a trabalhar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Tem que fazer comida, vou fazer uma caminhada com a minha filha. E aí, vou ler meu livro, né? Planejando ler meu livro. E dormir, porque amanhã tem mais. Quando eu falo que o meu dia tem que ter 48 horas, não é brincadeira não, tá? Vou ali fazer uma caminhada, deixei um frango no forno ali já assando com batata. E vou caminhar 1 hora, mas tá um dia maravilhoso. Olha que lindo dia! Vou levar minha filha e meu cachorro pra passear, pra dar uma caminhada, porque o dia tá maravilhoso. Dia não, né? São 6h13 da tarde. E é isso. Quando eu voltar, ainda eu tenho que dobrar umas roupas, que amanhã a faxineira vem, né? Senão ela soca tudo num cesto. E aí eu acho que finalizei o meu dia. Fiz uma jantinha bem simples. A gente não pode comer arroz, essas coisas, né? Estamos tentando perder peso. E essa é a mesa que eu fiz. Vou finalizar mais um vídeo aqui com vocês. Hoje o dia foi bem longo, como vocês puderam ver. Fiz muita coisa, né? Tentei mostrar um pouquinho pra vocês a minha rotina, como que é dia de semana, bem corrido. Tem várias coisas que a gente tem que fazer, então, assim, tem que ter uma rotina, uma disciplina e acordar bem cedo pra conseguir se organizar, né? Porque, caso contrário, a gente fica muito afobado, porque não tem tempo suficiente. Então, a gente acha que a gente não está sendo produtivo, que a gente não está concluindo, né, os nossos objetivos. Enfim, nossas tarefas diárias, inclui o cuidado, né, pessoal, igual, por exemplo, eu vou encerrar aqui, mas depois eu vou subir, vou tomar um banho, fazer skincare, tirar, né, lavar bem, cuidar, e depois eu vou mostrar pra vocês também como que eu faço a minha rotina de skincare. Mas é isso, galera, um beijo